Domingo passado eu comecei um assunto e eu vou falar sobre esse assunto durante o mês de janeiro também, até lá para o dia 20, 22 de janeiro, não sei exatamente, os 2 ou 3 primeiros domingos de janeiro eu vou estar ministrando em classe única, depois vai virar outro professor. Então nós vamos estar falando sobre um assunto só que nós começamos no domingo. Vocês estão lembrados qual esse assunto que nós começamos? Vivendo no propósito de Deus. Vamos falar isso juntos? Vivendo no propósito de Deus. Tem um livro escrito sobre esse assunto. Esse é um dos livros dos quais eu estou baseando essas nossas ministrações, que é esse livro. Quantos conhecem Uma Vida com Propósito? Já leram? Quantos já leram? 1, 2, 3. Mas já leu mesmo? 3, 4, 5, 6. Tá bom, ainda tem muitos que não leram. Gente, comece o 2013 fazendo o propósito de ler esse livro. E depois você vai me falar, pastor, muito obrigado pela dica. Um dos melhores livros que eu já li. Melhores, excelente, não é? Então, um pouco das minhas palestras estão sendo baseadas nesse livro e em outros também. Esse livro é um dos livros mais vendidos do mundo. Do pastor Rick Warren. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, fazer um congresso com ele, e foi uma bênção. E eu vou estar compartilhando algumas das coisas que eu aprendi com ele, que eu aprendi no estudo desse assunto. E os irmãos que já leram o livro podem nos ajudar. Quem não leu, compre esse material, que será uma bênção para a sua vida. Eu queria que você abrisse inicialmente a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos mencionar vários textos, e nem todos você precisa abrir, porque são textos que eu vou mencionar apenas. Mas aqueles que você puder abrir, faça isso, para você acompanhar bem o Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos encontrar nesse texto a história conhecida da mulher, que nós chamamos de a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. E não, nós vamos ler alguns versículos desse texto inicialmente, e a partir dele nós vamos continuar o nosso estudo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai,
que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos a se admirarem de que tivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração. Amém? Você observou no texto que ele narra um diálogo de Jesus com uma mulher. Essa mulher, ela tem aqui, ela representa, ela tem semelhanças com outros casos que nós encontramos na Bíblia, de homens, de mulheres e até de jovens, que no diálogo com Jesus, que numa conversa com Jesus, no encontro com Jesus, revelam que estão completamente perdidos, que estão completamente sem rumo em suas vidas. Revelam através de palavras, e Jesus mesmo muitas vezes ajuda essas pessoas a descobrirem que estão vivendo por viver sem nenhum propósito. O texto nos diz que essa mulher foi buscar água no poço, era uma mulher samaritana. Jesus então começa um diálogo com aquela mulher, provavelmente era por volta de meio-dia, a hora sexta. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, e Jesus então começa um diálogo com aquela mulher, pedindo água. Aquela mulher fica admirada, porque Jesus era judeu. Os judeus não se davam como samaritanos, então ela fica admirada. Como que um judeu começa um diálogo comigo e me pede água para beber? E a partir daí Jesus ajuda ela a descobrir que a água que realmente ela estava precisando não era aquela água que ela veio buscar, era outra água. A sede que ela tinha não era somente uma sede física, era a sua necessidade era muito maior do que uma necessidade física. E você observa que no diálogo, aquela mulher, no final da história, você observa que aquela mulher teve uma mudança de vida, uma mudança completa de vida. Porque ao terminar aquele diálogo com Jesus, aquela mulher esqueceu-se até da água que ela foi beber. Ela deixa o cântaro ali ao redor do poço e vai chamar os habitantes da cidade. O texto diz, vai chamar os homens. Alguém interpretando esse texto acha que ela foi até
ao encontro daqueles homens com os quais ela tinha tido relacionamento. Porque durante o diálogo ela diz aqui que teve 5 casamentos. Então, essa mulher tem uma mudança completa na sua vida depois que ela encontra Jesus e descobre que a sua necessidade maior, que o que ela realmente precisava era de um propósito para viver, e ela não tinha encontrado isso até agora. Depois que ela encontra Jesus, ela encontra uma razão para viver. Agora sim, ela tem um propósito, agora ela sabe por que ela existe. E há uma mudança completa. Essa mulher, ela foi meio que escondida buscar água. Era uma mulher, de certa forma, marginalizada, porque era considerada uma prostituta. Mas essa mulher agora passa a ser uma proclamadora do Evangelho. Ela deixa o cântaro e vai ao encontro dos homens naquela cidade para trazê-los para Jesus, uma mudança radical. Irmãos, essa mulher representa muitos outros casos narrados na Bíblia e outros casos também que a todo momento nós encontramos, de pessoas que vivem sem nenhum propósito, pessoas que estão vivendo movidas por alguma coisa, mas não são movidas exatamente pelo propósito de Deus. Vão vivendo. O pastor Rick Warren, quando fala sobre esse assunto, ele descreve que todos nós, indistintamente, independente do grau de cultura, independente da nossa experiência de vida, independente da nossa condição financeira, independente de qualquer coisa, todos nós somos dirigidos por alguma coisa. O que quer dizer isso, ser dirigido? A palavra dirigir significa guiado, controlado, direcionado. Todos nós somos direcionados por alguma coisa. Talvez você nunca parou para pensar sobre as suas motivações básicas. O que realmente move você? Durante o dia, o que move você? Todos nós somos dirigidos por alguma coisa. E há pelo menos cinco coisas, existem muito mais, mas pelo menos 5 motivações que dirigem, que controlam as pessoas. Primeiro, muitos são dirigidos pela culpa. Pessoas que passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a sua vergonha por algum erro que praticaram durante a sua vida. Pessoas dirigidas pela culpa, normalmente elas são manipuladas pelas lembranças de derrotas ou pelas frustrações ou pelos erros que elas cometeram. Pessoas que permitem que o passado controlem o seu futuro. Elas vivem o presente, mas as decisões que tomam no presente, as coisas que fazem no presente, elas são sempre muito influenciadas por aquilo que aconteceu na sua vida, por um erro que praticou. Relacionamentos que são desenvolvidos com outros, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento de namoro, de noivado, pensando num casamento, seja depois o relacionamento familiar, o relacionamento com os amigos do trabalho, enfim, os relacionamentos de modo geral, eles são afetados por causa disso. Porque a pessoa, quando vai se relacionar com os outros, ela precisa se entregar, ela precisa se abrir. E por causa do remorso, da culpa que carrega, ela sempre é uma pessoa muito desconfiada, ela sempre tem muito medo de se relacionar, de se abrir. Então, os seus projetos, os seus relacionamentos são muito influenciados por
por essa questão, a questão da culpa. Elas frequentemente culpam-se a si mesmas, porque elas mesmas sabotam a sua possibilidade de sucesso para alguma coisa. É como se, não sei se eu falando isso, você já associou, a gente tem essa mania, né, de associar com as pessoas, ou talvez até com a sua experiência. Quando eu conversando com um jovem uma vez, e ele compartilhou comigo que estava diante de uma grande oportunidade de trabalho, uma proposta muito boa de trabalho, e ele falou assim: pastor, eu estou com muito medo. Eu falei assim: mas qual é o seu medo? Ele falou assim: porque todas as vezes que Deus coloca uma coisa boa diante de mim, uma possibilidade de sucesso, de crescimento, eu estrago tudo. E aí ele me contou alguns casos mal sucedidos. E essa é uma pessoa que está, infelizmente, sendo dirigida ou controlada pelo seu passado. Ela vai para o futuro, ou ela pensa no futuro já, infelizmente, de certa forma, condicionada ou manipulada. Nós todos temos um passado. O nosso passado sempre vai nos influenciar, mas nós não podemos ser prisioneiros do passado. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Em outra versão diz, alcança prosperidade. Ou seja, aquele que soube lidar com os seus fracassos, com os seus erros e deixou os seus erros no altar de Deus, foi perdoado e sentiu-se perdoado e perdoou a si mesmo, esse alcança misericórdia ou alcança prosperidade. A palavra de Deus não está dizendo que quem alcança prosperidade é aquele que nunca fracassou. Não é aquele que nunca errou. Não é aquele que nunca pecou, até porque a palavra de Deus diz que isso é impossível, que todos nós somos pecadores. Então a Bíblia não espera que você nunca fracasse, mas a Bíblia espera que os seus fracassos no passado não controlem o seu crescimento, o seu desenvolvimento ou a sua possibilidade de ir adiante nos seus projetos. Muito ligado com esse sentimento de culpa, também nós podemos mencionar como segundo elemento, ou como segunda motivação, aqueles que são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Pessoas que se apegam às mágoas e nunca, infelizmente, conseguem superá-las. Em vez de aliviarem a dor da mágoa através do perdão, continuamente ficam remoendo em sua mente aquela ofensa. Pessoas que são dirigidas pelo rancor ou pela mágoa ou pelo ressentimento são pessoas que se fecham. São pessoas que interiorizam a sua raiva, guardam a sua raiva. Algumas explodem. Mas tanto aquele que guarda, como aquele que tem um outro tipo de temperamento que explode, também esse tem problemas. O rancor sempre machuca mais a você ou aquele que é ofendido do que a pessoa que ofendeu. A pessoa que nos ofende, ou a pessoa que te ofendeu, muitas vezes, com o passar do tempo, ela se esquece e vai embora e continua a sua vida. Mas se você guardou o rancor, você fica preso. A pessoa foi embora. Quando não exercitamos o perdão, nós passamos então a ser controlados por essa raiva que nós interiorizamos. Alguém já disse que essa raiva interiorizada, ou essa ofensa que nós guardamos, é como leite azedo.
Você guarda ele e uma hora ele azeda. Quando nós somos ofendidos ou magoados, se nós não perdoamos a pessoa que nos ofendeu, nós continuamos presos àquela ofensa. A pessoa foi embora, mas eu continuo preso. Quem perde com isso? Sou eu que não perdoei. Às vezes a gente até argumenta, né? Mas a pessoa foi insensível. A pessoa deveria ter me pedido perdão. Mas muitos vão embora e não pedem, a gente nunca mais vê essas pessoas, não tem oportunidade de estar com elas, de falar com elas. Muitas vezes nós exercitamos o perdão sem que a pessoa nunca fique sabendo que ela nos ofendeu. A vida é assim. E nós que estamos em Cristo temos o poder de liberar o perdão, mesmo quando a pessoa não reconheceu o seu erro, não nos ofendeu. O melhor tratamento para isso é perdoe, para você ficar livre e continuar a sua vida. Mas quando isso não acontece, meus irmãos, nós temos problemas sérios na nossa vida, porque vamos nos tornar pessoas assim, fechadas, entristecidas, aborrecidas, amarguradas. Já conviveu com alguém assim? Quando você conversa com ela e tem um pouco mais de intimidade com ela, vez por outra ela volta naquele assunto em que ela foi ofendida, em que ela foi magoada. Não tenho aqui em lembrança nenhum caso específico, mas principalmente aqueles que tiveram relacionamento conjugal, que romperam o relacionamento conjugal, se divorciaram, se separaram, se divorciaram, e querem ou tentaram começar uma outra vida, é preciso tomar muito cuidado com isso. Porque normalmente esse processo desgasta, né? É um processo de conflito. Às vezes, na briga, a gente fala o que mais tarde a gente se arrepende, mas já falou, ofendeu. E se você não lidar com isso corretamente, você provavelmente será tremendamente afetado por aquilo. Às vezes, até inconscientemente. Pessoas que são dirigidas também, controladas pelo seu próprio medo. Experiências traumáticas que vivenciaram. Experiências traumáticas e experiências de expectativas ilusórias. O que eu quero dizer com isso? Expectativas ilusórias. Quando alguém projetou sobre você alguma coisa, por exemplo, o pai projeta no filho um crescimento, projeta no filho um sonho que não é do filho, é dele. E ele projeta aquelas expectativas no filho, e com o passar, ou com o crescimento do filho, ele vai jogando aquelas expectativas, e o filho não consegue corresponder, porque as expectativas do pai são muito altas. Ele não foi feito por Deus para aquilo que o pai dele quer que ele seja. O pai não entendeu, o pai não respeitou qual a sua inclinação. Isso é um erro que nós muitas vezes como pais podemos cometer, porque nós não conseguimos realizar algumas coisas, às vezes nós queremos realizá-las através dos nossos filhos, mas os nossos filhos são seres humanos que foram criados com capacidades próprias, com potencial próprio, diferente do nosso, e tem seus sonhos próprios. Então, o que eu, como pai, preciso fazer é reconhecer o potencial do meu filho e ajudá-lo a crescer dentro do potencial dele, dentro dos sonhos que Deus vai gerar no coração dele e não dentro dos meus.
Gente, eu como pastor, às vezes aconselhando famílias, é o erro que eu mais vejo na criação de filhos. Há poucos dias eu fiquei assim, pasmado com um amigo que me falou que o pai, na tentativa de tornar o filho um profissional em determinada área, prometeu para ele um carro caríssimo. Eu nem sei qual é o carro, me falaram a marca, mas eu nem sabia, a pessoa teve que me explicar de tão caro que é o carro, não é um carro comum. O pai estava disposto a investir uma nota no seu filho para que ele seguisse a profissão que ele queria que o filho seguisse. E o pai estava indignadíssimo, que ele estava contando para um amigo, falou assim, você acredita que ele não aceitou? Eu estou muito bravo com ele, eu estou indignado com ele, que ele não aceitou. Eu falei, meu Deus. E depois eu fiquei sabendo que o filho foi fazer exatamente o que o pai queria. E esses dias eu encontrei com o menino e falei, como é que você está? Você está feliz no que você está fazendo? Ele falou, estou, pastor, estou gostando. Eu falei, então tá bom, tomara a Deus que não seja mais um ser humano que depois vai para o trabalho, ou vai para a sua profissão, né, odiando a sua profissão, e sendo aquele péssimo profissional, porque ele não foi feito para aquilo, ele está ali para agradar seu pai. Essa experiência é traumática para os filhos. Filhos assim, que cresceram nesse ambiente, se tornam medrosos. Tem medo de arriscar, porque a sua preocupação será sempre em agradar o outro, o seu pai. É terrível isso. Existem muitas situações assim. Também você pode associar a esse aspecto aqueles que são dirigidos também pela necessidade de aprovação. Pessoas que permitem que as expectativas dos outros, seja dos pais, das esposas, do filho, do professor, do amigo, controle sua vida. Muitos adultos, embora já adultos, ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca ficaram satisfeitos com os desempenhos dos filhos. Entenderam aí? Adultos, eu conheço. Eu estava ministrando uma palavra assim, muito semelhante a essa, não exatamente essa, mas falando sobre este aspecto, no acampamento de jovens, e um dos preletores era meu amigo, um homem assim, de uma capacidade admirável, uma enciclopédia na cabeça, pastor Lázaro. E se tiver a oportunidade, ainda quero trazê-lo aqui. Fantástico, pastor Lázaro, das cabeças mais privilegiadas que eu conheço dentro da igreja evangélica. É um Google ambulante. Quando a gente senta para conversar com ele, qualquer assunto ele sabe muito bem, inclusive, principalmente a Bíblia. Admiro ele, homem fantástico. Depois de eu ministrar essa palavra, ele veio à frente. E nós oramos juntos, ele disse, Honor, muito obrigado pela sua palavra. E eu fiquei assim, pensando, né, o que eu tinha para falar para esse homem tão cheio de tanta sabedoria, de conhecimento. E ele falou assim, Honório, hoje Deus falou tão profundo ao meu coração. Eu sou esse tipo de pessoa que estou vivendo em função de conquistar a aprovação das pessoas. Deus hoje está tratando comigo. Eu fiquei assim, perplexo com isso. Falei, Deus, que coisa maravilhosa. Um homem com aquela capacidade, com aquela maturidade, fazer essa afirmação. Então, queridos, essa questão de nós sermos dirigidos pelo propósito de Deus é alguma coisa muito séria. Talvez isto responda porque que muitos de nós não conseguimos avançar na nossa vida.
não conseguimos desenvolver a nossa fé, não conseguimos desenvolver relacionamentos, não conseguimos ir adiante, realizar sonhos e projetos. Me perdoe a expressão, mas para você entender, muitas pessoas, embora tenham um grande potencial, elas se limitam a uma vida muito medíocre, muito pequena. Vivem em função de conquistar a aprovação dos outros, estão sempre com medo, ou estão sendo controlados por uma força como a culpa, como a mágoa, como o ressentimento. Eu lembro que eu conversei com uma jovem uma vez, uma jovem linda, inteligentíssima, e ela disse assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: o que está acontecendo com você? Eu tenho visto você cada vez mais longe. E ela falou assim: pastor, eu estou com raiva de Deus. Eu falei: como assim? Mais ou menos eu já sabia o que acontecia, mas eu queria que ela falasse, ela precisava falar. Ela falou assim: por que Deus levou o vovô? E aí ela falou do avô com uma paixão assim. E de fato o vovô dela era fantástico, um homem abençoadíssimo, era o patriarca da família, tudo direcionava para ele, saía dele, o conselho, a orientação. Eu tive o prazer, o privilégio de, aos 80 anos, fazer o seu batismo e a sua profissão de fé. 80 anos. Mas antes de ser crente, sempre foi um homem de uma conduta muito equilibrada, de uma moral, uma referência para a família. E depois se tornou crente ainda, que o homem virou bênção demais. Mas aquela menina paralisou a sua vida. A sua vida estava paralisada, porque ela não aceitou aquele trauma. Porque é um trauma, perder alguém assim é sempre um trauma. Então, queridos, há situações na nossa vida que geram essas forças que muitas vezes nos aprisionam, que muitas vezes tiram a nossa possibilidade de avançar ou de ir adiante na realização de sonhos, de projetos e, principalmente, tiram a nossa possibilidade de crescer para Deus. Quando eu falo crescer, não pense apenas em coisas materiais, mas crescer mesmo na sua fé, crescer em imagem e semelhança de Deus. Domingo passado, próximo passado, eu disse para vocês que nós temos 2 textos básicos na Bíblia que nós usamos como referência e através dos quais nós descobrimos quais são os propósitos básicos de Deus para a nossa vida. E eu quero recordar isso com você, porque se você guardar isso, se você guardar só isso, já vai ser um avanço. 2 textos básicos, eu não vou repetir com detalhes, porque falamos isso domingo, para não ficar muito cansativo para vocês. Primeiro texto, Jesus fala com os discípulos sobre esse propósito que deveria dirigir a vida deles. Então eu quero que você pense o seguinte: até um determinado momento, Jesus foi a força, ou seguir a Jesus foi a força que dirigiu os discípulos. Agora Jesus vai deixar os discípulos estão perdidos com a notícia de que Jesus vai morrer, eles estão apavorados. Então Jesus deixa para eles essas 2 palavras e deixa para todos nós essas 2 palavras. Primeiro, a verdade maravilhosa de que o seu Espírito estaria conosco. Esse é o ponto básico. E em seguida Jesus disse: agora a vida de vocês vai girar, ou vai ser motivada, ou vai ser dirigida pelas seguintes razões. Primeiro, vocês vão amar a Deus de todo o coração. Vamos ler. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de
todo entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este, amarás. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Os discípulos pediram a Jesus. Jesus faz uma síntese para nós daquilo que nós não podemos esquecer, de mais importante que já foi falado até agora. E tanto é que Jesus, tanto isso é verdade, que Jesus confirma, desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. O que os discípulos conheciam? A lei e os profetas. O que eles tinham de palavra de Deus era a lei e os profetas. Jesus está dizendo, olha, desses dois mandamentos depende tudo que vocês têm de Bíblia Sagrada, ou de palavra de Deus. Segundo texto, portanto, amém. Dois textos básicos. Eu não quero aqui, deixe-me explicar melhor. Eu não quero dizer para você que o que você precisa saber da Bíblia é só isso. Ou que a Bíblia toda pode ser resumida nisso. Não, seria simplismo demais. Mas esses dois textos são textos referenciais, ou seja, por onde você deve começar. Porque eles mostram os propósitos básicos. Esse texto não vai mostrar para você qual é a sua profissão, qual será. Esse texto não vai mostrar para você com quem que você deve se casar. Não deve mostrar para você que cidade você vai morar. Mas esse texto vai mostrar para você o propósito de Deus, o propósito básico. Aquilo que está lá no mais profundo do seu ser, a sua motivação básica para tudo. Aquilo que está antes do desejo de se casar, aquilo que está antes do desejo de ter uma profissão, de ser realizado profissionalmente, antes do desejo de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa feliz, é aquilo que está lá no nascedouro das nossas motivações. É isso que Jesus disse, olha, essas são as motivações básicas de vocês. É isso que deve mover vocês. Agora, preste atenção para a gente entender melhor isso. Os discípulos caminharam 3 anos e meio junto com Jesus. Largaram tudo. Muitos deles, a Bíblia diz que largaram literalmente tudo. Tiago largou a sua empresa de pesca, deixou seu pai e junto com seus irmãos seguiram a Jesus. A Bíblia diz isso lá em Marcos 2. Deixando seus empregados, ele seguiu a Jesus. Está acabando? Deixando seus empregados, ele seguiu a Jesus. E junto com eles outros. Jesus passou, chamou Mateus, Mateus deixou a sua banquinha de coletar impostos, seguiu a Jesus. E assim foi. 3 anos e meio, seguindo Jesus, de manhã e de noite, dormindo com Jesus, acordando com Jesus. A vida deles mudou completamente. Agora, de repente, Jesus vai deixá-los, vai morrer. E Jesus, antes de morrer, deixa para eles uma missão. Agora, procure se colocar no lugar dos discípulos. Nós deixamos tudo por causa de Jesus. Agora ele vai embora. E nós vamos fazer o quê? Como vai ser a nossa vida de agora para frente? E ainda mais, Jesus, antes de sair desse mundo, ele disse que nós vamos continuar a sua missão. Então eles ficaram apavorados com esse negócio. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho para todo mundo. Irmãos, os primeiros dias, ou os primeiros anos da vida dos discípulos não devem ter sido fáceis. Não devem ter sido fáceis. Eles precisavam de uma motivação. Eles precisavam de direção, eles precisavam de rumo. O que nós vamos fazer? Nós vamos viver para quê agora? Em função de quê?
Talvez Tiago tivesse dito assim, olha, eu investi tudo na minha empresa, que eu queria ser um empresário bem-sucedido, larguei tudo, e agora eu vou fazer o que da minha vida? E muitas vezes, irmãos, nós vivemos exatamente essa situação. Nós somos pressionados de todos os lados. Diversas coisas querem dirigir a nossa vida. Eu não falei de uma outra força, que é a força do materialismo. Vocês viram as listadas lá, eu estou um pouco preocupado com o tempo. Não falei da força do materialismo, mas essa é uma das maiores forças que operam em nós. Força do materialismo, que dirige a nossa vida. Então, a todo momento, eu e você somos pressionados por isso. Ter, comprar. A ideia que nos é incutida desde criança é que eu sou feliz na medida em que eu possuo bens. Então a minha vida passa a ser direcionada por isso. Eu vou usar tudo que eu tenho, tudo que eu sou para possuir bens, porque a felicidade está em adquirir bens. Essa é a pressão do mundo. Aí você fala assim, não, pastor, mas eu sou crente. Aí você acorda pela manhã, domingo pela manhã, custa tirar os meninos da cama, todo mundo já sai emburrado. Você entra no seu carro, para dar partida no seu carro, ele não pega. Entra no seu Fusquinha 66 e o bicho não pega. Os meninos atrás emburrados. A mulher na frente só olhando para você com aquela cara assim, seu relaxado, você não olhou esse carro antes? Né? E passa 1000 coisas. Aí, finalmente, o Fusquinha consegue pegar, porque você abre lá o capô, faz a limpeza lá no platinado, e faz aquelas coisas lá, né? Quem já tem o Fusquinha 66, eu já teve, sabe que ele vai, né? Ele, de um jeito ou de outro, ele pega, né? Esses carros de hoje é que não prestam. E quando eles não pegam mesmo. Mas o Fusquinha 66, não, ele não te deixa na mão. E aí, você consegue fazê-lo funcionar. Aí você vai sair de casa. Quando você está tirando o carro da garagem, você olha de lado, o seu vizinho está com a churrasqueira assando uma picanha e com um carrão novinho na garagem, novinho. A casa dele, um brinco a casa dele. A sua casa está precisando reformar, tem umas rachaduras. E aí você fala assim, Deus, vale a pena? Vale a pena, Deus? Se você não for dirigido pelo propósito de Deus, você sucumbe. Você sucumbe. Então a pressão na nossa vida é muito grande para você ser dirigido por outras forças, senão o propósito de Deus. E isso aconteceu com os discípulos, isso acontece comigo, com você. Porque você sai para ganhar o seu pão no dia a dia, mas o seu objetivo básico, a sua motivação não é ficar rico. Não é? Não é ficar rico. Mas as conversas dos seus amigos é no quê? É quem vai ganhar na Mega Sena. E quem, nossa, se eu ganhasse, e fulano, eu sei o que fazia. É ganhar bolada. E você, o que fazia? E você, o que vai fazer? Então há muita pressão. Oi. Essa aprovação pelas pessoas é muito constante na nossa vida, essa busca pela aprovação. E várias outras que você disse, às vezes até cai dentro dessa. Pelo materialismo, eu quero ter um carro, quero ter uma roupa bonita. Por quê? Para as pessoas me aprovarem. Sim. Eu quero assim, fazer tudo conforme as pessoas gostam. Às vezes eu ajo pelo medo, né? Igual você falou assim, medo do meu pai, das pessoas, assim, vou fazer o que eles querem, porque para mim ser aprovado. Então, assim, isso, infelizmente, ou às vezes até infelizmente, a gente precisa também ser aprovado, né? Mas eu estava conversando com o Raul, que não pode ser o que move, não pode ser o que dirige totalmente a nossa vida. Sem né? dúvida nenhuma.
Todas essas forças que eu falei, eu citei 5, eu sei que vocês têm outras. Elas podem cooperar juntas. É isso que é a pressão do mundo sobre nós. É isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com esse século, com esse mundo. Ou seja, não ceda à pressão. Pastor, como que eu faço? Busque viver de forma que você seja dirigido, controlado, motivado pelo propósito de Deus. Pastor, mas eu fui abrir a Bíblia para saber com quem, estou numa dúvida, com quem eu vou me casar, se é a mulher certa, se é a moça certa. Eu abri, eu não estou encontrando, não, eu não estou falando disso. Eu volto a dizer, eu quero enfatizar isso, porque quando a gente fala em saber a vontade de Deus, normalmente a gente fica na superfície. A vontade de Deus com quem eu vou me casar, a vontade de Deus da minha profissão, a vontade de Deus disso, aquilo. Na verdade, essa questão acaba revelando que eu estou sendo dirigido pelo materialismo ou por outras forças. Porque eu quero o quê? Saber com quem eu vou casar e ter uma boa profissão, porque tendo uma boa profissão eu vou ter um bom salário, um bom casamento, e tudo isso vai se encaixar dentro dos padrões do mundo de felicidade. Então, por isso eu quero a bênção de Deus. Sabe, irmãos, talvez isso explique porque muitas pessoas começam muito bem na fé e depois desanimam. Eu sei que você já deve conhecer dezenas e talvez até, infelizmente, se você fosse parar para contar, centenas até mesmo de pessoas que decidiram a fé por Jesus, começaram bem e hoje, como diz o hino, longe vão, não é? Agora longe vão. Por quê? Cederam à pressão, foram controlados ou dirigidos por outras coisas, senão o propósito de Deus. Então, nós destrinchamos aí esses propósitos em 5 propósitos que nós conhecemos muito bem. Primeiro, amar o Senhor teu Deus de todo o coração é adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, mas sobre esse propósito. Adorar a Deus é você amar a Deus de todo o seu coração. Amar ao próximo como a ti mesmo, isso é servir, ou seja, ministério, que é uma palavra bíblica que nós explicamos domingo próximo passado. Se você achar melhor, você pode substituir amar ao próximo como a ti mesmo, isto é, servir, ou prestar ao próximo um serviço, ajudá-lo, abençoá-lo, de alguma forma, seja na área social, seja na área espiritual, seja na área emocional, mas me preocupar em ser uma bênção para o meu próximo. A Bíblia diz que eu vivo ou eu existo para servir. Próximo, ide e fazei discípulos. Veja que nós estamos destrinchando o versículo. Isto se chama evangelização. Ir e fazer discípulos é evangelizar. Batizando-os. Isso é, colocando esses discípulos na comunhão, que é uma coisa que às vezes nós esquecemos que faz parte do propósito, do nosso propósito e do propósito da igreja. Eu evangelizo, levo as pessoas a Jesus, mas faz parte também do meu trabalho colocá-las ou integrá-las no corpo de Cristo. Quantos aqui, recentemente, fizeram a sua pública profissão de fé e o seu batismo? Quantos aqui? Mateus, Samuel, o Bento e a Marta. Vou pegar o Bento e a Marta ali. Né? Foi fácil, Bento, para você se entrosar com a igreja? Foi rápido? Começar a vir e se entrosar para a igreja? Foi um processo rapidinho? Você achou mole isso? Foi ou não?
Foi não, né? Alguém te ajudou nesse processo? Alguém te ajudou? Você pode citar aí pelo menos umas 2 pessoas ou 3 que te ajudaram. Hoje você é membro da igreja. Alguém que te ajudou nesse processo? Te ajudou nisso aí? Falou com você, te incentivou, te motivou, te explicou? Quem? Seu irmão. Como é que ele chama? Antônio. Mais um. Sua irmã? Luísa. Se a gente for pensar, tem mais, não tem, Bia? A Marta te ajudou? Com certeza. A Marta já tinha experiência de igreja, né, Marta? Se não fossem as pessoas ao lado do Bento, seria muito difícil para ele se entrosar com a igreja. Muito. Ele já era um homem temente a Deus, conhecia o Evangelho, mas vir para a igreja, se membrar na igreja, vir aqui na frente, gente, fazer uma promessa pública de que vai frequentar a igreja, de que vai submeter a liderança da igreja. Olha, isso não é fácil, cada vez mais isso se torna uma coisa dificílima para as pessoas, se comprometer. E isso faz parte do meu propósito e do seu como crente, como igreja. Ajudar os nossos irmãos mais novos na fé a se entrosarem com a igreja. Por isso, às vezes, o pastor fica aqui até fazendo papel de chato demais. Vamos levantar, vamos cumprimentar, vamos abraçar os irmãos. Um membro da igreja levou uma amiga na igreja pela primeira vez. E chegou cedo, atravessou o templo e me apresentou: pastor, essa aqui é a minha amiga, fulana de tal, Valdinéia. Essa é a minha amiga Valdinéia. É a primeira vez que ela vem na igreja. Eu queria apresentá-la ao senhor. Falei: ô Valdinéia, seja bem-vinda. Deus te abençoe muito, prazer em tê-la conosco. E ela: muito obrigado, timidazinha, sentou quietinha. Aí, domingo que vem, estava a Valdinéia, atravessou o templo, chegou mais cedo. Aí eu fui ao encontro dela e disse: que bom que você voltou, Valdinéia. Que bênção. Muito bem. No terceiro domingo, a Valdinéia atravessou a igreja, sentou na frente. Ô Valdinéia, que bom que você voltou. Você está gostando da igreja? Pastor, estou gostando, estou me sentindo bem. Você tem Bíblia? Não, pastor, então eu vou te dar uma Bíblia de presente. Peguei uma Bíblia, dei uma Bíblia para a Valdinéia. Depois eu encontrei com a Valdinéia na rua. Fui até ela: Valdinéia, como é que vai? Tudo bem? Ela toda assim, vermelha que nem uma pimenta, sem graça. Me cumprimentou. A Valdinéia recebeu a Jesus num dos cultos. Entregou a vida dela a Jesus. Foi para a entrevista com o conselho. E eu perguntei para ela: Valdinéia, o que mais chamou a sua atenção na igreja? O que segurou você na igreja? Ela falou: pastor, ela toda vermelha, que era muito tímida. Ela falou assim: pastor, vou falar a verdade para o senhor. Quando eu voltei na igreja segunda vez, o que mais me chamou a atenção foi que o senhor me chamou pelo nome. Isso foi o que me segurou na igreja. O senhor me chamou pelo meu nome. Eu falei: mas ele guardou meu nome. Eu fiquei impressionado de o senhor ter guardado meu nome. E nos dias seguintes o senhor me deu atenção, ainda me deu uma Bíblia. Eu falei: olha, pastor, vou falar a verdade, senhor, foi isso que me fez voltar. Agora o resto eu gostei, gosto da música, gosto das mensagens, fiz amizade com as pessoas. Então, irmãos, esse é o nosso papel, ajudar as pessoas a se entrosarem. O fato de você lembrar o nome de uma pessoa faz tanta diferença. O nome faz parte do nosso trabalho, do propósito que Deus colocou na minha vida. Levar pessoas a Cristo e levá-las para a igreja, colocá-las na comunhão.
também faz parte do propósito de Deus para a minha vida ir além um pouco. Ensinar as pessoas a guardar e a observar todas as coisas que Jesus ensinou. E esse é um processo que nós chamamos na Bíblia de discipulado, ou chamamos na igreja de discipulado. O que é discipulado? É fazer discípulo. O discípulo é aquele que recebeu o conhecimento, aquele que coloca o conhecimento em prática, e aquele conhecimento transformou a sua vida e ele se torna seguidor de Jesus. Mas ele tem que ter o conhecimento, e quem vai ministrar o conhecimento sou eu. Quem vai mostrar para ele como que ele deve agir nas diversas situações sou eu como crente. O exemplo que eu citei para vocês da Valdinéia, teve a amiga dela que o tempo todo acompanhou ela, levava ela na igreja, visitava, e foi o modelo que ela teve. O modelo que ela teve de crente. Nós precisamos de entender que Deus também nos chamou para isso. Ensinar as pessoas a guardar as coisas. E isso é um processo. Eu tive essa semana visitando um casal da nossa igreja, o José Maria e a Cirlei. E a Cirlei compartilhou comigo a sua experiência de discipulado. Que pena que ela não está aqui. Eu fiquei impressionado com a experiência dela. Uma hora eu quero que ela compartilhe com a igreja como que foi a experiência dela de discipulado logo quando ela se converteu. As pessoas que ela levou para dentro da casa dela, e sistematicamente ela sentou e ensinou a palavra para essas pessoas. E essas pessoas foram trazendo outras, e a casa dela encheu a ponto de que a amiga dela da igreja falou assim: minha filha, você tem que comunicar ao pastor, porque isso aqui está virando uma congregação. E o pastor nem está sabendo. Ela falou assim: eu não sabia que precisava avisar o pastor dessas coisas, não. Ele falou: você tem que avisar o pastor que tem uma reunião aqui na sua casa. E aí foram lá contar para o pastor foi, orientou, orou com a irmã e falou: irmã, vai em frente, Deus te abençoe. E ela levou um punhado de gente para a igreja. Irmãos, foi a experiência, eu queria que ela tivesse aqui para contar. A experiência dela foi tão maravilhosa que uma panificadora, a primeira pessoa que ela evangelizou foi a dona da panificadora. A dona da panificadora levou todos os funcionários. Todos os funcionários se converteram, estão na igreja, com exceção da dona da panificadora. E ela falou isso comigo, falou: pastor, é um mistério. Eu falei: realmente. A dona da panificadora foi usada para levar todos os funcionários, mas ela, apesar de conhecer o evangelho, não se membrou à igreja. Espero que tenha sido se convertido e com o tempo venha. Ela também perdeu o contato, não sabe hoje. Quem sabe hoje já é. Mas o efeito da disposição que ela teve de ser uma discipuladora. Sabe quanto tempo ela tinha de convertida? Sabe quanto tempo ela tinha de convertido? Nem um ano sequer. Meses apenas de convertido. Sabe quantos anos ela tinha frequentado a escola dominical? Nem um ano. Nem um ano ela se dispôs a esse trabalho. Quando nós somos dirigidos por essas 5 coisas, nós vamos ter, com certeza, muito mais facilidade para descobrir a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não é errado você perguntar para Deus: Deus, com quem eu vou me casar? Mostra a mulher que Deus tem para a minha vida, mostra o homem que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque o casamento, a família é um valor extraordinário para todos nós. E você sabe que isso é importante. Então, você está correto em perguntar e se submeter a Deus sobre isso. Pedir a Deus que te dê direcionamento claro para isso. Na sua profissão também não está errado. E não está errado você querer crescer na sua profissão. Pelo contrário, mas as suas motivações precisam ser corretas diante de Deus. Deus não quer apenas os resultados, Ele quer as motivações.
o nosso Deus não é apenas o Deus do final, Ele é o Deus do processo. Ele é o Deus dos nossos sentimentos e das nossas motivações. Agora mesmo Deus está olhando para nós e está feliz com o fato de nós termos saído de casa e vindo à igreja. Mas isso não basta. Deus está olhando o quê? Que trouxe os meus filhos à igreja. Qual a motivação deles? É isso que Deus quer. Foi isso que Deus encontrou em Davi. E fez de Davi o homem segundo o coração de Deus. Era o menorzinho, era o mais feinho, era o mais fraquinho dos irmãos. Mas quando ele se colocou na presença do profeta, Deus falou assim, é esse. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Isso se trata das nossas motivações. Você e eu somos dirigidos por alguma coisa. O homem sem propósitos, já disse alguém, é como um barco sem leme. Um vira-lata, um nada, um ninguém. Todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por alguma coisa. Os 5 propósitos de Deus cabem na nossa mão, é fácil. Eu existo para adorar a Deus, eu existo para demonstrar o amor de Deus às pessoas, eu existo para falar, para comunicar, para pregar a palavra de Deus, eu existo para me relacionar com a igreja, para ter comunhão com a igreja, eu existo para discipular, para formar pessoas e para transformá-las em discípulos. Cabe na mão os propósitos de Deus para a nossa vida. O primeiro propósito de Deus para a nossa vida, e isso não está na ordem, você não começa obedecendo um propósito para depois ir para o outro, não, você obedece os 5 propósitos de uma vez, é 360 graus, você direciona a sua vida em todos esses aspectos. É lógico que em alguma hora você vai atingir mais um propósito do que o outro, mas a sua vida por inteiro é dirigida por esses 5 propósitos. Eu quero fazer um exemplo para vocês. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo aqui, como que nós chamamos essa atividade de estar na igreja participando do culto? Cantando, lendo a palavra, como nós chamamos isso? Estamos adorando a Deus, não é isso que nós chamamos? Você está correto. E isto é adoração, né? Essa reunião nossa é um ato de adoração coletiva. Mas você hoje adorando está evangelizando? Sim ou não? Hã? Não? Não? Quando você canta aqui na igreja, você está evangelizando? Quando você lê a palavra de Deus, você está evangelizando? Claro. A Bíblia diz que a nossa adoração é um testemunho poderoso para aqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador. Quando nós recebemos pessoas não crentes, eles observam a nossa adoração. E a nossa adoração é usada por Deus, os nossos cânticos, as nossas orações, a nossa contribuição, tudo Deus usa para falar o coração dele. Quando você está adorando e evangelizando aqui, você está também discipulando? Claro que está, claro que está. Mas você não está fazendo isso de uma forma direta, mas está também. Quando nós estamos aqui adorando, evangelizando, discipulando, nós estamos desenvolvendo comunhão? Estamos também. Não de uma forma muito direta, porque às vezes também, né, a gente sai da igreja e conversa com tão poucas pessoas às vezes, ou às vezes conversa até com ninguém. Mas, de alguma forma, você revê os irmãos, né? Talvez você tenha a oportunidade de orar por eles, ele por você. Então foi uma comunhão, sim. Então, de todo momento da sua vida, você vai estar praticando esses 5 propósitos na sua vida. São as suas motivações básicas. Então nós vamos falar rapidamente sobre o primeiro propósito, que é o propósito
da adoração. Você lembra qual é a primeira pergunta do breve catecismo? Quem lembra qual é a primeira pergunta do breve catecismo? Antigamente a gente estudava o breve catecismo na igreja, né? Qual é o fim principal do homem? Aqui na frente também responderam, lá atrás responderam, parabéns. Qual é o fim principal do homem? Honrar a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Desfrutar da presença de Deus para sempre. Foi para isso que nós fomos criados. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus como nenhum outro. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem. Por que que eu e você fomos criados então? Para o agrado de Deus, para que Deus tenha prazer. O que é agradar? É dar prazer a Deus. Tem uma versão mais popular da Bíblia, que fala em Números, quando fala que Deus faz resplandecer o seu rosto sobre nós, a versão mais popular que diz que Deus faz sorrir, que Deus sorri ao contemplar a minha vida. Então, quando você honra a Deus, você faz Deus sorrir. Você dá prazer a Deus. Eu e você fomos criados para isso. Quando Deus planejou a minha vida e a sua vida, Ele planejou a sua vida para que você seja um adorador. Por isso que a antropologia aí, que não tem nada a ver com Bíblia, uma ciência, ela reconhece que no íntimo de cada ser humano existe um desejo de adoração, um desejo de adorar um ser superior. A antropologia não reconhece um só Deus, a antropologia não vê as coisas como a Bíblia vê, mas ela reconhece que nós fomos criados, planejados para adorar. Ela não diz isso com essas palavras, é lógico. Mas ela reconhece que o ser humano mais primitivo, de alguma forma ele buscava adorar um Deus. Seja uma imagem, seja construindo através de um pedaço de pau que ele fazia uma imagem, seja através de qualquer coisa, ele é um ser adorador. Nós fomos planejados para isso. No instante em que você nasceu nesse mundo, Deus estava lá como testemunha invisível, sorrindo ao assistir o seu nascimento. Que coisa maravilhosa, hein? Já parou para pensar nisso? Que quando você nasceu, Deus estava do lado sorrindo e tendo prazer no seu nascimento. Ele quis que você viesse. A sua chegada deu prazer a Deus. Agora, Deus não precisava criar você, mas Ele escolheu criar a mim e a você para que nós vivêssemos para dar satisfação a Ele. E quando eu compreendo que eu existo para a glória de Deus, para dar prazer a Deus, eu estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Eu estou adorando a Deus com a minha vida. Dar prazer a Deus é adorar a Deus, é agradar a Deus. Agora, queridos, nós precisamos corrigir uma coisa. Muitas pessoas acham que adoração é cantar. Adoração é muito mais do que música. Às vezes a gente diz assim, em nossa igreja, nós temos primeiro a adoração e depois nós temos a pregação da palavra de Deus. Isso é um erro.
na verdade, todos os nossos atos são atos de adoração. Quando pregamos, quando lemos, quando oramos, tudo nós estamos fazendo para dar satisfação a gente usa essa forma de dizer somente por uma questão de didática, para organizar o culto, para facilitar. Mas cuidado com isso. Não pense o seguinte: eu não sou muito bom nesse negócio de adorar a Deus, não, porque eu sou muito desafinado. Eu só canto no banheiro e olha lá, tem que ser baixinho, porque senão o povo de casa reclama. Não, você está enganado. Tudo que nós fazemos é adorar a Deus, a nossa vida inteira é para isso. A adoração veio antes da música. Adão adorou no jardim do Éden, e não há nenhuma menção à música. A música, só há menção da música em Gênesis 4, 21, com o nascimento do pai dos músicos, que chama Jubal. Se a adoração fosse música, então aqueles que não sabem tocar, não sabem cantar, jamais iriam adorar a Deus. Então vamos corrigir isso. Quando nós falamos adorar a Deus, nós não estamos falando em cantar, simplesmente cantar. Cantar faz parte? Faz, mas não é só isso. A terceira coisa que nós precisamos sempre lembrar, que adorar é dar prazer a Deus. Eu não adoro para o meu benefício. Esse é um equívoco muito grande. Quando a gente diz o seguinte, após o culto: eu amei, eu me senti tão bem com a adoração de hoje, nós deveríamos dizer o seguinte: será que Deus se sentiu bem? Será que Deus se agradou? Muitas vezes nós planejamos todas as atividades religiosas pensando no nosso bem-estar, né? Pensando em agradar pessoas. A gente, como pastor, a todo tempo tem que se policiar com relação a isso, até na hora de fazer uma mensagem. Às vezes Deus dá uma mensagem para a gente, leva a gente a preparar uma mensagem, e você pensa o seguinte na mensagem: essa mensagem não vai agradar as pessoas. Tem alguns textos na palavra de Deus, aliás, alguns não, muitos textos na Bíblia, que sinceramente, né, irmãos, se a gente pudesse, a gente tirava, né? Não é? Que são tão difíceis e não agrada a gente. Hoje, tudo bem, né? Eu já sou mais maduro na fé, eu leio Efésios capítulo 2 assim, numa bênção. Mas, não é fácil a Bíblia dizer assim que você é inimigo de Deus, que você é pecador, que você é controlado pelo diabo, que você é conduzido pelas suas paixões carnais. É difícil, isso machuca. E quando alguém explica isso para a gente... Eu vi uma mensagem uma vez, que eu nunca mais me esqueço, do reverendo José João. Ele fez um acampamento de jovens aqui em Vazante e falou sobre o inferno. Que mensagem bíblica que eu nunca vi. Até hoje a gente se lembra, eu e Jaqueline nos lembramos disso. Mas que mensagem dura, viu? Não sei se a Linda lembra. Foi um acampamento que nós fomos. O pastor falou sobre o inferno. Eu falei: não é que assunto que o pastor resolveu falar hoje? Inferno. Irmãos, não voava nem mosquito. Mosquito não voava. Que mensagem maravilhosa, mas foi duro. Foi duro saber que se eu não aceitar Jesus como Salvador e procurar viver para Ele, eu vou para o inferno, e que lá é um lugar terrível. É bom ouvir isso? Não é não, viu? Não é gostoso ouvir isso. Então, a adoração, ela existe para agradar a... Cuidado com esse negócio. Ih, pastor, não gostei do culto hoje não. O que você está querendo dizer com isso? O que você está querendo dizer com isso? Se explique, né? Porque nós temos o compromisso de agradar a Deus. E por último, a adoração não é parte de sua vida. A adoração é a sua vida. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O grande referencial que nós temos de fé, Martim Lutero, o reformador, disse certa vez: uma ordenhadora
pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Isso foi Martim Lutero, viu? Ainda bem que não foi o pastor Honório, porque senão ninguém ia aceitar. Mas como foi Martim Lutero? Uma ordenhadora de vacas pode tirar leite das vacas para a glória de Deus. O que o Martim Lutero está querendo dizer com isso? Qualquer trabalho, qualquer atividade que você for fazer, a mais simples que seja, você tem que entender que você está fazendo para dar prazer a Deus. Amém? Tinha um professor no seminário, Frederico Dinks, aqui do IBEL, e ele era o melhor professor que falava sobre relacionamento sexual. Só que a aula, o assunto dele era outro. Mas ele ficou conhecido por causa disso. E aí os alunos um dia falaram assim: pastor, fala alguma coisa para a gente aí, que o senhor, dizem que o senhor faz uma palestra muito boa. E ele um dia ele acabou falando sobre isso. E era um homem simples. Não sei quantos aqui conheceram o Frederico. Conheceu? Baixinho, né? Simples demais, um homem extraordinário. E ele estava... o ponto central da palestra dele, que eu não me esqueço até hoje, é isso. Ele falou assim: o relacionamento sexual de homem e mulher é para glória de Deus. E aí ele explicou e fez o assunto. E num determinado momento da sua mensagem, ele disse lá, com o jeitinho dele lá, quando eu estou lá, ele tinha um sotaque americano, quando eu estou lá com a minha baixinha, e nós vamos, e aí quando nós chegamos, eu digo, glória a Deus! E aí nós caímos da risada. E ele falou assim: tudo que você faz para a glória de Deus. Inclusive um ato desse, que muitos de nós achamos que isso aí é uma coisa assim meio pecado, né? A gente faz, mas assim, com aquele sentimento de culpa, né? Que muitos de nós crescemos com essa ideia de que o sexo é um mal necessário, né? Tem muita gente que criou com essa ideia. Então acha o seguinte: olha, até aqui no quarto é para a glória de Deus, agora para frente não é para Deus. Tudo é para a glória de Deus. Lazer para a glória de Deus. Não se sinta culpado se você se sentir bem. Pelo contrário, Deus vai se alegrar com isso. Mas lembre-se que você não pode separar a sua vida ou dividir. Isso é para Deus? Não, isso agora não é para Deus. Isso agora eu vou fazer por minha conta e para mim mesmo. O seu comer, o seu dormir, o seu trabalhar, o seu passear deve ser como oferta diante de Deus. O trabalho se torna adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. E por último, eu quero dizer para você, finalizando, que nós gostamos de definições, né? As pessoas me perguntam muito: pastor, qual é a diferença entre adoração e louvor? Pastor, o que é adoração? O que é louvor? Essencialmente, a adoração é rendição. Eu não encontrei ainda uma definição melhor do que essa. O que é adoração? Normalmente eu vejo muitas definições sempre envolvendo alguma coisa na área de música. Não. Uma definição completa, bíblica, total, perfeita é essa. A adoração é rendição, é entrega completa do nosso ser a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os corpos, ou todo o seu ser, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo o nosso ser em rendição, entregue a Deus. O espírito moderno resiste a isso. Render-se. Render-se, segundo o espírito moderno, é para os fracos.
Entregar-se ou reconhecer as suas limitações, isso é para gente fraco. Esse é o espírito do mundo, mas a Bíblia diz que você se torna um homem de Deus na medida que você se entrega e se rende a Ele. Na medida em que você permite que Ele coordene a sua vida, na medida em que você permite que Ele dirija a sua vida em todas as áreas, você se torna um grande homem diante de Deus, ou uma grande mulher diante de Deus. Ou seja, quando você diz: Deus, eu não sou capaz de dirigir a minha própria vida. Entra na minha vida e dirige a minha vida em todos os aspectos. Dirige a minha vida familiar, dirige a minha vida profissional, minha vida sentimental. Tudo eu quero que o Senhor dirija e seja Senhor da minha vida. Então, você está de fato adorando a Deus com toda a sua vida. A rendição é a base. Se eu não me entrego a Deus, meus irmãos, eu vou querer guardar alguma coisa para mim. Eu vou querer guardar alguma área da minha vida para o meu controle, para o meu domínio. Não, aqui Deus não entra, aqui sou eu que decido. Não existe isso. A Bíblia diz que Deus resiste ao homem orgulhoso, mas Ele dá graça ao humilde. O humilde é aquele que reconhece as suas carências, as suas limitações, a sua pequenez. E diz assim: Senhor, eu preciso de Ti. E Deus torna você grande na medida que você se humilha na presença dEle. Aquele que se humilha será exaltado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A mulher samaritana tornou-se uma verdadeira adoradora. Na medida que Deus descobriu, mostrou a ela que ela estava vivendo de acordo com outros propósitos, ou sendo dirigida por uma força maior, seja ela de aprovação, seja ela uma força do medo, seja ela a força do rancor. A gente não conhece muito bem a história da mulher samaritana, senão aquilo que o texto diz lá para nós em João 4. O que estava movendo de fato aquela mulher, que levou ela a ter 5 maridos? O que estava movendo, o que estava debaixo das decisões, das intenções daquela mulher? A gente não sabe, mas o fato é que Jesus disse para ela, falou assim: olha, enquanto você não me reconhecer como Senhor e Salvador, você vai continuar perambulando, você vai continuar perdida. Você teve 5, mas você vai ter 6, 7, 8, 9, 10. Mas a partir daquele momento que ela bebeu a água da vida, ela ganhou a propósito. E aí ela até esqueceu o cântaro. As suas necessidades foram superadas. Ela deixou de ser uma mulher egoísta, né? A verdade do Evangelho caiu naquela mulher com tanta força que ela esqueceu até a sua sede. Ela encontrou uma motivação maior. Algo que agora realmente dirigia a sua vida. Ela saiu evangelizando, ela saiu adorando com sua própria vida. A preocupação daquela mulher: Senhor, aonde é que de fato eu devo adorar a Deus? Uns dizem que era num monte em Samaria, outros dizem que é num monte em Jerusalém. Afinal de contas, e Deus disse ao Senhor: minha filha, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Vem a hora, e já chegou, que Deus está procurando e quer encontrar verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Não é o local. A verdadeira adoração está na sua rendição. E a partir do momento que ela se rendeu a Deus, ela tornou-se uma adoradora. E a dependência total de Deus. Quando nós nos colocamos aqui, meus irmãos, para adorar a Deus, cantando, orando, lendo a palavra, os nossos atos aqui vão refletir o que nós já fizemos antes, que foi a entrega da nossa vida a Deus. Se não, tem muito pouco valor ou pouco resultado. As nossas canções, a nossa adoração, o vir à igreja vai se tornando muito cansativo, enfadonho. Eu vou logo desistir desse negócio de igreja, esse negócio é muito chato, muito cansativo. Mas se Jesus é Senhor da sua vida e você reconhece o amor de Deus, e tudo que Deus fez por você, você vai se render a Ele em gratidão. Isso é adoração.